Então o tema de hoje, a obra messiânica é a obra da educação, né? É um tema contido nesse livro, na Escola do Mestre, Vinícius, que é o autor. E é um livro já, não quanto a codificação, né? Mas é um livro que já tem mais de 40, 50 anos de publicação. E apesar de já ter essa idade, né? Não vou falar antigo, porque eu já estou quase, né? Já passei dos 40, né? Falar, antigo, mas são temas atuais, né? É um tema bem atual. Então, para a gente entender o que é essa obra de Jesus, a gente tem que falar um pouco de Jesus, né? Por que Jesus veio aqui para a Terra? Por que ele esteve e se fez necessário estar presente aqui entre nós? Será que foi para somente fazer milagres, transformar a água em vinho, curar o cego, o paralítico? Será que essa foi a principal obra de Jesus? Será que esse foi o motivo pela qual Jesus esteve entre nós? É claro que essa cura, que esses milagres materiais, eles sim foram importantes, mas não foi o que veio, o que trouxe Jesus para nós, entre nós. Ele veio nos ensinar. Ele veio abrir as nossas mentes, né, a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo espiritual de uma forma diferente daquela que estava sendo propagada na época que ele veio. Ele nasceu, né, no meio do povo judaico, no meio do povo judeu, ele era um judeu, e os judeus na época, bem tradicionais, digamos assim, eles eram um povo fechado. Eles eram temente a Deus, segundo as suas tradições, mas era um povo que não aceitava muito além daquilo que Moisés, que os profetas ensinaram para eles. Então Jesus, ele veio, por ser judeu, talvez as pessoas pensassem, ele vai ser o rei dos judeus, então ele vai nascer num palácio, num berço de ouro. Não, ele já veio mostrando que o nascimento, a forma com que você nasce, o meio com que você nasce, se você é rico ou você é pobre, isso não influencia muito a sua moral. Ele já nasceu numa estrebaria, né? Então ele já demonstrou que o poder dele não era um poder material, era um poder moral. Então Jesus veio para nos mostrar, para nos educar espiritualmente. E assim começou. Os primeiros relatos de Jesus, né, a gente não tem relato de Jesus com 4 anos, com 5 anos. Na Bíblia não está escrito. Jesus começou a engatear e de repente ele subiu lá no móvel do pai dele, do José, caiu e se machucou e ficou de castigo. As primeiras mensagens, os primeiros fatos históricos a respeito de Jesus foi quando ele deu aquele hoje que a gente chama, né, que as crianças dão na gente, o famoso perdido, né? Eles, todo ano, os judeus, eles vão até o templo, né? E aquele ano, Jesus, com os pais, foram até o templo. E na hora de ir embora, Maria, né? Acho que aquele dia ela estava um pouco desligada, cansada, esqueceu Jesus para trás, né? E agora? Cadê Jesus? Onde está esse menino, né? E aí voltaram e começaram a procurar Jesus. Onde ele estava com 12 anos? No templo, né, cercado de rabinos, dos mestres, e ensinando. E todos eles estavam abismados com o conhecimento que, com apenas 12 anos, Jesus tinha. É lógico, além, né, da evolução moral, além do espírito elevado que Jesus era, muito provavelmente também ele acompanhava o pai e a mãe, né, nas sinagogas, nos templos, estudava. Então não devia ser difícil também ter outras crianças, como hoje a gente vê crianças mais, né, crianças mesmo, né, crianças mais novas, crianças com um certo tipo de conhecimento, vamos dizer assim, diferenciado. Mas ali já começou-se a provar que Jesus tinha uma missão diferente, né? Então, né, a mãe dele, Maria, ficou, vamos dizer assim, brava, talvez dando uma bronca. Menino, você vai ficar de castigo, você não pode fazer isso, né? E ele fala, né? Porque se zangue, estou na casa do meu pai. Aquilo também foi uma coisa que chamou muito a atenção. E após isso, a gente não tem mais nenhum registro, pelo menos histórico, sobre Jesus.
né? Ninguém até hoje, a não ser eu particularmente, desconheço, mas ninguém hoje sabe o que aconteceu dessa data para frente, até os 30 anos. Ou seja, há uma incógnita ainda do que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos, porque esse período não se tem registro histórico. A Igreja Católica, né, que falam que detém os originais, né, das escrituras, informações que não divulgam, até hoje ninguém ainda falou sobre isso. É lógico que surgem algumas teorias que talvez são reais ou não, a gente ainda não tem informação, que nesse período Jesus foi viver entre os essênicos, foi conhecer outras culturas, outras civilizações da época, para adquirir o conhecimento e a sabedoria material que ele teve, né, depois, quando ele voltou aos 30 anos, os 3 anos de ministério dele. Então, 18 anos, Jesus não apareceu para nós. Ele, vamos dizer assim, ele até hoje está sumido nesse período, não se tem registro. E aí, aos 30 anos, o primo dele, João Batista, estava batizando, né, as pessoas na época, né, que se arrependiam dos pecados. Era um ritual. A gente não pode considerar assim, eu vou me batizar. Com todo o respeito aos nossos irmãos evangélicos e aos irmãos católicos e aqueles que têm esse ritual do batismo. Mas eu sou imerso na água e ressurjo um novo homem. Mas não é só a atitude de você se imergir na água e ressurgir um novo homem. Mas aquilo simbolizava que a pessoa estava arrependida e era apenas um ritual. Então João Batista, que pregava sobre o arrependimento e dizia que haveria naquele tempo de surgir o verdadeiro Filho de Deus, que salvaria a humanidade. Então ele estava batizando e de repente chega Jesus e trava a situação, porque ele sente, né? Todos respeitavam João Batista, e ele sente que a partir daquele momento é como se a missão dele tivesse acabado, a missão de João Batista, porque dali para frente aparecia aquele que iria mudar a história da humanidade, que era Jesus, né? E eu imagino, né? A gente pode imaginar uma cena que está lá João Batista com várias pessoas se batizando, e de repente vem Jesus caminhando lentamente e João Batista, né, todo mundo fica abismado e ele é batizado, né? E Jesus é batizado e os céus se abrem e, né, e as escrituras sagradas diz que, né, uma voz, né, uma voz estrondosa, né, fala: eis o meu filho amado, aquele ao qual eu tenho prazer. Então, a partir dali, inicia-se o ministério de Jesus. Foi para fazer cura? Não, não foi para fazer curas. Foi para transformar a água em vinho? Não, não foi. Mas isso aconteceu e muito provavelmente era importante que isso aconteceu, porque nós ainda hoje precisamos ver o material se transformar para a nossa fé se fortalecer. Mas a missão de Jesus foi para nos ensinar a mudar como pessoa, a nos mudar como espírito, como seres humanos, a nos educar moralmente. Essa sim foi a principal mensagem que Jesus quis e conseguiu passar. Então, através do Sermão da Montanha, ele deixou ensinamentos que até hoje a gente pode praticar no dia a dia. Até hoje são atuais. Mais de 2.500 anos, né, esses ensinamentos podem ser replicados e aplicados todos os dias da nossa vida. E hoje, esses ensinamentos de Jesus, será que nós conseguimos praticar? Será que no dia a dia a gente dá atenção para isso? Que é o mais importante? Será que no dia a dia a gente tem conseguido dar atenção para aquilo que Jesus tem falado conosco e que falou há 2.500 anos atrás? Será que a gente tem tirado um tempo do nosso dia corrido, da nossa vida corrida, para prestar atenção nesses ensinamentos? Hoje a gente se preocupa
em dar uma boa educação para os filhos. Por que a gente quer dar uma boa educação para os filhos? Porque a gente quer ver eles. Nós queremos ver os nossos filhos bem-sucedidos, principalmente materialmente. Qual pai não quer ver seu filho numa boa escola, depois numa boa faculdade, né? Querendo que ele tenha uma profissão, principalmente, né? Os pais sempre querem que o filho tenha uma profissão e uma posição social de destaque. E é natural isso, não é uma crítica, é uma observação. É um orgulho para o pai falar, o meu filho é um advogado, o meu filho é um doutor cardiologista lá no Hospital das Clínicas, o meu filho é engenheiro agrônomo, o meu filho é um engenheiro civil, meu filho, né? Todo pai, toda mãe deseja que o filho tenha sucesso, que o filho cresça materialmente e que o filho tenha um desenvolvimento intelectual, vamos dizer assim, acima da média. E aqueles pais e aquelas mães que conseguem investir nisso, não há nada de errado. Mas nesse livro Vinícius diz que a gente está muito preocupado com o intelectual, que não deve ser deixado de lado, e estamos esquecendo a parte espiritual, que é a mais importante. Os dois deviam andar, né, de mãos dadas. O desenvolvimento intelectual, ele deveria andar de mão dada com o desenvolvimento moral e espiritual. Mas ainda hoje, no mundo de provas e expiações, no mundo, vamos dizer assim, ainda muito material, a gente dá muito valor às coisas materiais. Então, às vezes, a gente se preocupa em dar uma boa educação, né? Vinícius diz aqui que os pais se preocupam em dar uma boa educação para os filhos, mas não dá amor, não dá atenção e outras coisas que por si só os filhos conseguiriam atingir esse intelecto, essa posição social por eles mesmos. Então Vinícius ele fala aqui para nós prestarmos atenção nisso. E o intelecto, ele está vindo com a sociedade, com a humanidade. Haja visto o desenvolvimento que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Nos últimos 20, 30 anos, o que apareceu de tecnologia, o que apareceu de evolução material, tanto eletrônica, na medicina, foi mais do que todos os anos antes dos últimos 30 anos. E a tendência é isso aumentar mais. Se a gente for pegar essa tecnologia aqui, ó, o celular, o que tem dentro, o que dá para fazer hoje dentro de um celular é inacreditável. A quantidade de informação que tem hoje dentro de um celular é inacreditável, mas é a realidade. Mas e como nós estamos sabendo usar isso? Será que nós estamos sabendo usar isso somente para a parte profissional, para a parte material? O que nós podemos nos beneficiar dessa evolução intelectual, juntando ela com a espiritual e nos tornarmos seres humanos melhores? Então é isso que Jesus, é isso que esse tema hoje nos traz, o que Vinícius nos traz, e nos chama a atenção para termos cuidado com que tipo de educação, com que tipo de mensagem nós estamos absorvendo da parte de Jesus. É importante nós estarmos bem materialmente, saúde, termos uma casa, um carro, dentro das condições de cada um. Mas isso não quer dizer, essas conquistas, não quer dizer que nós teremos o passaporte, vamos dizer assim, da salvação, como dizem os nossos irmãos evangélicos. A principal mensagem de Jesus foi: vocês têm que se melhorar como seres humanos, como espíritos. Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas
amar ao próximo como a ti mesmo. São esses 2 mandamentos que Jesus resumiu os outros 10. Então, nos dias atuais, onde a gente é bombardeado com N tipos de informações, nos dias atuais, onde todo tipo de informação chega no aparelho de celular, nos dias atuais, onde a gente vive no meio de diferenças, que muitas vezes a gente acha que são defeitos. Estamos vivendo os dias em ebulição. Aquele que pensa diferente de mim, ele já não serve mais para ser meu amigo. Aquele que pensa de diferente de mim, ele está errado. Estamos numa sociedade dividida. Estamos numa sociedade cheia de conflitos. Mas nós não precisamos, a partir do momento que a gente entende isso, essa situação, nós não precisamos absorver isso. Nós temos, podemos e devemos ter a capacidade de brecar esse tipo de coisa nas nossas vidas. Mas o que a gente tem feito hoje é absorvendo tudo para nós. A gente absorve raiva, a gente absorve diferença, conflito, a gente entra em conflito com uma facilidade hoje inacreditável. A gente perde a linha em poucos segundos. A gente está aqui ouvindo uma palestra, estou falando, sobre Jesus, saio daqui, levo uma fechada ali, o sangue ferve. É isso que tem sido a nossa rotina nos últimos tempos. Mas nós devemos continuar assim? Devemos ser, vamos dizer assim, passivo com essa situação? Não. Porque Jesus disse, vão, pregue o Evangelho e vocês farão coisas maiores do que a que eu fiz. Então, se Jesus pregou o amor, pregou a paz, foi justo, em algum momento ele foi enérgico, por que a gente não pode replicar o que ele fez também? Então, nos dias atuais, onde conflitos e diferenças e falta de amor, que nós temos acompanhado pela televisão e até muito próximo da gente, a mensagem de Jesus é: se eduquem espiritualmente, se eduquem moralmente, porque é isso que vai contar. É isso que vai fazer a gente ser um ser humano melhor no dia a dia. Não é que para ser espírita, ser cristão, ser um fiel discípulo de Jesus, nós temos que largar as nossas vestes e deixar as nossas metas profissionais, pessoais, as nossas ambições, que isso faz parte da natureza humana. Nós temos que evoluir também. O Livro dos Espíritos fala que o trabalho engrandece o homem. Nós temos que correr atrás dos nossos objetivos. Não é para nós largarmos tudo, colocar a Bíblia, o Livro dos Espíritos debaixo do braço e virarmos fanáticos religiosos. Não é isso. Se estamos no mundo material, precisamos vivenciar e viver o mundo material. E através dessas vivências que nós temos aqui, é que nós seremos provados também. No próprio Livro dos Espíritos diz que uma vida de meditação e de contemplação não agrega em nada à evolução do espírito. É importante, muitas vezes as pessoas precisam tirar o famoso sabático, né? Aquele ano sabático que a pessoa se desliga de tudo e vai para um retiro, né? E fica lá uma vida, lá um tempo, né? Meses, um ano, para se reencontrar, se encontrar consigo mesmo, encontrar um sentido para a vida. Mas a nossa evolução é no dia a dia. A gente pode até fazer isso, mas nós temos que interagir com as pessoas que estão próximas da gente, interagir com a comunidade, com a sociedade, porque é a partir dali que nós vamos evoluir. Nós temos os nossos gatilhos da evolução.
Quais são esses? São as pessoas dentro da nossa casa, filhos, esposas, maridos, irmãos, cunhados, no serviço, no dia a dia, na comunidade religiosa. Ou será que nós podemos achar que dentro da comunidade religiosa só tem pessoas calmas, perfeitas, que estão sempre espiritualizadas? Não. Dentro da igreja evangélica tem atritos, dentro de uma comunidade espírita tem atritos. Somos seres humanos, com qualidades, mas também com defeitos. O planeta de provas e expiações, ele já diz que aqui ainda o mal ainda tem uma certa força. As nossas imperfeições, as nossas falhas morais ainda se faz presente, que é aquilo que a gente tem que lutar. Então, uma das coisas que Jesus ensina é perdoar 7 vezes. Mas lá está escrito também 70 vezes 7, ou seja, é perdoar sempre. Não é uma vez. E perdoar é um dos exercícios mais difícil que a gente possa colocar em prática. A não ser que tenha algum matemático aqui especialista, perdoar é uma equação de segundo grau para quem está na primeira série do primário, né? Quando vê aquilo lá, fala, meu Deus, deve ser, né? Então, o perdão, ele não é fácil. Não é fácil. Mas não é fácil, então eu não vou fazer, eu não vou insistir? A gente tem que, de alguma forma, trabalhar isso. Se a gente não conseguir perdoar nessa encarnação, de alguma forma a gente vai ser colocado numa situação para perdoar na próxima. Não é mesmo? Então aqueles que têm conflito com as esposas e vice-versa, perdoa nessa, senão vem na próxima. Não tem para onde fugir. Não tem mesmo. Porque você fala assim, nossa, é um sofrimento eterno? Não, porque o nosso final, o nosso destino final dos espíritos que estão encarnados nessa condição no planeta Terra é a felicidade. É nos tornarmos espíritos de luz. Não tem jeito, queira você ou não. Um dia você vai virar anjo. Olha que delícia, virar anjo. Mas até lá, quantas encarnações a gente vai ter que passar? Por que a gente é tão teimoso que a gente tem que insistir em viver a mesma situação? Então, Jesus ele traz para nós os ensinamentos que nos farão melhorar como seres humanos, mas não somente na parte material, que é importante sim, mas o mais importante que a parte material é a parte espiritual. Porque o que é 70, 80 anos, se a gente for considerar a expectativa de vida dos japoneses, que são a maior expectativa do mundo, 85 anos, 86 anos, se não me falha a memória. O que é 90 anos diante da eternidade? Então, às vezes, a gente se preocupa em adquirir, em ter, e não se preocupa em ser. A gente tem que ter um equilíbrio nessa situação. Um equilíbrio de vida entre o material e o espiritual, o material e o moral. Então, a obra messiânica de redenção é a obra da educação. Nós temos que nos educar. E como nós podemos nos educar? Estudando, lendo, ouvindo, nos doutrinando. Né? Hoje em dia, a gente fala, eu não tenho tempo. E às vezes o tempo é corrido mesmo. Às vezes os afazeres materiais, né, acaba... eu não consigo ir num curso, no centro, eu não consigo assistir uma palestra. Mas se a gente for analisar como a gente tem usado o nosso tempo no dia a dia, se a gente for ser bem sincero,
a gente tem deixado essa parte de lado porque ela requer disciplina. E tudo aquilo que faz com que a gente seja disciplinado, muitas vezes parece que a preguiça fala mais alto. E a gente tem que prestar atenção nisso. Porque sim, dá para ter tempo. Se a gente hoje tem aplicativo que controla o tanto que a gente usa as redes sociais. Se você entrar lá no celular, ele vai te dizer, você passou 4 horas no WhatsApp, 3 horas no Instagram, mais não sei aonde no Facebook, mais não sei na internet. E aí a gente não consegue assistir uma palestra lá do Divaldo Franco, do Haroldo Dutra Dias, ou alguma coisa nesse sentido que dura meia hora, 40 minutos. Então a gente está deixando o tempo passar, a gente está deixando a nossa vida passar e não está dando valor a isso. E aí o que acontece? Aí as coisas começam, vamos dizer assim, a dar errado. Ah, mas Deus está se vingando de mim. Não, não é Deus que está se vingando de mim. É que quando a gente vem para a Terra, quando a gente reencarna, a gente faz lá um planejamento reencarnatório. Isso está no Livro dos Espíritos. Então eu vim com uma missão aqui. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quando eu tiver tal idade, por volta desse período da minha vida, eu tenho que me envolver com isso, com aquilo. Aí chega aqui, eu sou tomado, atraído por outras coisas, e eu esqueço desse compromisso espiritual que eu firmei lá no mundo espiritual. Só que Deus é tão bom, a espiritualidade é tão boa, que permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para a gente, dar um despertar. Eu vim aqui para fazer tal tipo de coisa. Aí eu me envolvo, eu começo a beber, eu começo a não cuidar da minha saúde, aí eu tenho um problema. Aí eu vou no médico e o médico me vira de ponta cabeça e não encontra nada. Aí me fala assim, vai na igreja evangélica, que lá tem a semana de oração e que você vai melhorar. Ou vai no centro espírita, passa numa consulta, aí você vai tomar um passe, eles vão explicar para você que você tem que fazer o evangelho no lar, vai fazer tantos dias de harmonização, dependendo do seu caso, você vai pro trabalho de cura espiritual. Para quê? Porque muitas vezes a gente precisa desse chacoalhão para corrigir a nossa rota. Deus está pesando a mão. Não, Deus não está pesando a mão na gente. Porque Deus é Pai. E um pai, ele não vai querer prejudicar o seu filho. O que está acontecendo é que Deus está deixando você utilizar o seu livre-arbítrio. E Ele é tão misericordioso que Ele coloca na nossa vida o centro espírita, a igreja evangélica, o centro de Umbanda, a sinagoga judaica, que são essas casas de oração, essas casas que estão envolvidas com a espiritualidade, para você olhar para elas e falar assim, ali eu posso encontrar algum tipo de ajuda. Então é isso que acontece. Então quando a gente está com algum tipo de dificuldade, a gente pode se questionar, onde que eu estou errando? E quando a gente faz esse questionamento, pense em Jesus falando, você pode estar cometendo um erro, mas estou aqui para te ajudar. Jesus está sempre de braços abertos para nos apoiar, para nos ajudar. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Tem que partir de nós. Tem que partir de nós, porque o mérito pelo acerto,
o mérito por passar de ano, é muito mais gostoso quando o esforço é nosso. É muito bom quando você está ali na escola, no ginásio, no colegial, na faculdade, e você abre mão de várias coisas da sua vida para prestar um vestibular, e aí você vê que aquilo surtiu um efeito. Você passou na prova, você passou no vestibular, você entrou numa faculdade concorrida. Isso é muito bom, do que você simplesmente chegar lá e ganhar aquela vaga de presente. A sensação do seu esforço, aqueles dias que você varou a noite estudando, aquelas festas que você não foi, os eventos que você deixou de participar, a saída com os amigos, que todo aquele sacrifício que você fez, que muitas vezes a pessoa não queria fazer, surtiu um efeito e ela conseguiu entrar naquela faculdade. Ou aqueles cursos que você fez, a preparação que você fez para entrar numa empresa, ou a forma com que você se dedicou ao seu trabalho, surtiu o efeito de uma promoção, do que você ter ganhado uma vaga, que nem fala, no tapetão. Então isso é esforço. Então quando a gente está com algum problema, alguma dificuldade na nossa vida, que a gente chega na igreja evangélica, chega aqui no centro espírita, que a gente fala, olha, você vai ter que mudar as suas atitudes. Você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que vir aqui no estudo, assistir a palestra, fazer o evangelho no lar, começar a estudar, começar a ler. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas na quinta-feira tem um evento, tem um barzinho. A gente tem que fazer esses sacrifícios para que a nossa vida mude. Ah, mas então é chato pra caramba, né? Eu parei de ir na igreja evangélica porque lá não podia isso, não podia aquilo. Cheguei no centro espírita, agora vamos mandar eu fazer isso ou aquilo. Sinto em dizer que não muda muita coisa. Por quê? Porque o mérito é nosso. Nós temos que sim que nos esforçar. Mas se você está aqui, se nós estamos aqui e nós temos uma dificuldade, não se sinta desamparado. Ah, estou procurando uma ajuda, fui lá e estou levando uma bronca. Não. Deus é tão misericordioso, a espiritualidade é tão misericordiosa, que ela está aqui para te abraçar, para falar para você, pode vir, eu sei dos seus problemas, eu sei das suas dificuldades, não estou aqui para olhar os seus erros, não estou aqui para julgar, estou aqui para te ajudar. Mas nós temos que estar com o coração aberto, com a mente aberta para receber essa ajuda. Em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida. Então a missão de Jesus, né, a obra messiânica de Jesus, a principal mensagem é essa. Não é muitas vezes. Às vezes a gente fica se comparando que a nossa vida está ruim porque a gente se compara principalmente materialmente com outras pessoas. Se o meu carro é simples e o carro do meu amigo é um baita de um carrão, eu já acho que ele tem sucesso e eu não tenho? Não. Muitas vezes o meu amigo tem um carrão e ele está por dentro cheio de dores. Talvez não dores físicas, mas outros tipos de dores. Mas muitas vezes também o meu amigo tem um carrão e ele está bem por dentro. A gente também não pode também ficar julgando que uma pessoa que é bem sucedida financeiramente, materialmente, espiritualmente ou moralmente, ele é um derrotado. Não, não é isso. Só que a gente tem que parar de balizar também, nos comparar com outras pessoas nesse sentido. Vamos nos concentrar na gente. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer para conseguir isso? E muitas vezes a gente quer descobrir a nossa missão. Qual é a minha missão? Será que eu vou ter que fundar uma casa de caridade, um centro espírita, fundar uma nova igreja, uma nova denominação, sair em missão?
todo mundo veio para cá com uma missão. É que a gente às vezes faz comparação, né? Assim, nossa, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, esses vão, que nem diz um amigo meu, estão em outro patamar, né? São bons exemplos, sim, mas estão em outro patamar. Nós também temos a nossa missão está dentro de casa, está dentro do nosso serviço, dentro do nosso condomínio. Mas como assim? É o nosso comportamento. A nossa missão hoje é ser melhor do que ontem. Então, uma vez uma pessoa falou assim, eu perguntei, como que você está? Ela falou assim, estou melhor que ontem, pior que amanhã. Eu dei uns 3 segundos de trava na mente ali, né? Para você interpretar o que a pessoa disse, né? Melhor que ontem, pior que amanhã. Ou seja, amanhã ele vai estar melhor do que hoje. Então essa é a nossa missão. No dia a dia, a gente ser melhor do que a gente foi ontem. É difícil? A gente está sempre pisando na bola com as pessoas que amam a gente, com as pessoas que a gente ama, e a gente tem que virar a página, seguir em frente. Perdoar, saber perdoar e aprender. Como eu disse no início, né? O perdão não é fácil de exercitar, mas não é impossível. A mensagem é essa, né? A gente tem que aproveitar o tempo, porque a literatura espírita ela traz que para nós que lá no mundo espiritual tem 3 vezes mais quantidade de espírito que gostariam muito de reencarnar no planeta Terra, porque é aqui que a gente vai evoluir e vai ascender para uma condição espiritual melhor, que nos vai dar o direito de permanecer nesse planeta assim que ele se tornar um planeta de regeneração e ir galgando posições em mundos melhores, mais desenvolvidos espiritualmente, ou a gente ficar estagnado, né, num planeta que ainda continue sendo um planeta de regeneração, né, de provas e expiação, aliás, e aí a gente chega lá e a gente fica uma espécie de fila, né? Eu quero encarnar e o tempo passou e eu perdi tempo, e isso e aquilo, né? A gente tem que realmente acordar, ter esse despertar, aproveitar esse momento. Hoje em dia a gente, né, vive num país que tem uma liberdade religiosa, então isso aqui é uma maravilha, né, em comparação a alguns países no mundo bastante populosos, não a maioria, graças a Deus. Nós temos a oportunidade de hoje estar aqui no Centro Espírita. Eu não gostei da palestra, não gostei do tema, eu achei isso ou aquilo. Quer ir num lugar, né, vai para uma igreja evangélica, eu não gostei daquela igreja evangélica, tem N igrejas evangélicas de várias formas de prestar culto a Deus. Não gostei do cristianismo, tem o judaísmo, tem o islamismo, tem várias religiões. Então hoje nós não temos desculpa para não nos conectarmos com o divino, com Deus, seja ele da forma com que cada um acredite, né? Então vamos aproveitar o tempo para isso, para esses momentos, para nos conectar, para nos descobrir o nosso eu interior, descobrir a nossa missão, que não precisa ser aquela missão que todos vão ver, porque a gente gosta de plateia, o ser humano é assim, né? A gente gosta de que está todo mundo ali olhando, qual é a missão dele? É fazer palestra, isso não, né? Às vezes tem uma pessoa que colabora e está ali que ninguém sabe. Vou agradecer de novo, eu sempre gosto de falar do nosso amigo Portuga ali, ó, que está ali, ó, o de barba branca. Levanta a mão, Portuga. É assim, ele está nos bastidores, ele que edita os vídeos, ele que colabora com essa parte da internet. Então, assim, cada um tem uma missão, sim. Não precisa ser uma missão de destaque. A pessoa que fica no portão, no centro espírita, que ajuda na limpeza, né? Então, cada um pode dar a sua colaboração, né? Você vai juntando e você faz aquele todo. Mas então eu tenho que trabalhar numa casa religiosa? Não precisa também, né? Você pode ajudar de uma outra forma, você pode colaborar lá na igreja com a limpeza, de forma material, você pode colaborar no centro espírita. Então todos podem fazer de alguma forma. Se não fazem isso, ajuda dentro de casa, né? Eu acho que se unir, junta essas pequenas mudanças, se todo mundo fizer um pouco, a nossa comunidade, a nossa vida fica melhor, né? Então é isso, caridade, porque eu passei do tempo, né? Então assim, não fiquem com raiva de novo, né?
Se alguém deixou o feijão lá, o arroz, né? Não vai queimar, né? Vai ter os espíritos lá para desligar o fogo, né? Brincadeiras à parte, mas é isso. Obrigado pela atenção. E antes de terminar, né? Você fala, meu Deus, eu pensei que terminou, deu aquela respirada. Tem uma mensagem que eu achei bastante pertinente. Ninguém tem poder sobre ninguém. Quando estamos prontos para uma modificação, os sinais aparecem. A mudança ocorre de dentro para fora. As pessoas podem ter um papel fundamental em sua evolução, trazendo informação, abrindo seus olhos. Contudo, a decisão de mudar o que não vai bem é sua, exclusivamente sua. Ninguém tem poder sobre ninguém. Devemos assumir a responsabilidade emocional por nossas mudanças. Precisamos nos readaptar ao novo, e isso requer dedicação e muito trabalho interno. Orar e vigiar. Cuidar para não voltar aos antigos hábitos até que a nova atitude se torne uma constante em nossa vida. Então é isso, eu acho que essa mensagem resume tudo aquilo que a gente falou, né? Então assim, quando a gente está pronto para as modificações, as oportunidades aparecem. Então eu não tenho poder sobre vocês. Então a mensagem foi passada, a gente precisa absorver. E para mim também, que quando eu falo, a primeira pessoa que ouve sou eu. Então, para mim também, tudo aquilo que eu falei, ele vale principalmente para mim. Então, basta a gente querer absorver e colocar em prática, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Então, vamos relaxar as nossas mãos, nossas pernas, nos conectar a Jesus, a Mãe Maria, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, de nos expormos no nosso tempo para aprender, para ouvir e oxalá que nós possamos conseguir praticar esses ensinamentos. Que Jesus, nosso Mestre maior, possa nos abraçar, possa nos dar força para seguir em frente, para enfrentar nossas dificuldades materiais, para enfrentar nossos vícios, os nossos pecados, os nossos defeitos morais. Senhor Jesus, que cada pessoa que aqui está, que cada pessoa que não pôde estar aqui, mas que teve a intenção de que aqui esteja, que elas possam ser abençoadas, fortalecidas, que elas possam ser, Senhor, intuídas a fazer o bem. E que elas comecem a fazer o bem à principal pessoa da vida dela, ela mesma. Que nós possamos praticar o bem primeiramente com a gente e em seguida com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos espalhar amor, que nós possamos espalhar harmonia, que nós possamos espalhar compreensão. Que nós sejamos mensageiros da paz. Mensageiros da paz, que nós possamos ser também um ponto de luz onde quer que nós caminhemos. Que Deus, Maria Santíssima e toda a espiritualidade possa abençoar e proteger a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.